Estão me ouvindo bem? Ótimo! Pessoal chegando, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, módulo de legislação do SUS. Boa tarde também para o pessoal que está registrando aí no chat. Vamos lá, minha gente, iniciar a nossa aula de hoje? Assunto do dia: Lei número 8.080 de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde. Lembrando que na nossa última aula deste módulo, nós falamos sobre a Constituição Federal de 1988, estão lembrados? E hoje a gente vai iniciar falando aqui da legislação, que é a primeira legislação formadora aí do Sistema Único de Saúde. Né? Na Constituição nós falamos alguns pontos, são pontos essenciais, né? Fundamentais para a criação do SUS, mas o SUS, enquanto né, sistema público de saúde, a gente vai ver ele se formar a partir desta lei, tá bom? E aí a gente vai trabalhar, revisar algumas coisas que estavam na Constituição, vocês vão ver aqui, e não poderia ser diferente, mas também a gente vai falar de pontos novos, incluindo atualizações que tivemos no ano passado. Primeira coisa, minha gente, do que se trata a Lei 8.080. Então, a lei ela vai dispor sobre a promoção, proteção, recuperação da saúde, vai tratar também sobre a organização e funcionamento dos serviços, né, que vão estar compondo o Sistema Único de Saúde, e também vai dar outras providências, por exemplo, falar um pouquinho sobre as comissões, os tipos de comissões que vão estar atuando no Sistema Único de Saúde, questão de financiamento também. Então, muitas das coisas a gente vai pontuar aqui na nossa aula de hoje. Então, vem comigo, tá? Peguem o caderno para anotações. Antes da gente falar aqui de forma específica, a lei ela vai relembrar alguns pontos fundamentais que a gente já tratou na Constituição em relação à saúde, né? Então, lembrar que a saúde, a partir da Constituição de 88, ela se torna um direito fundamental, né, e garantido a toda a população brasileira, tá bom? Até então a gente não tinha, né, antes da Constituição, isso instituído na legislação, e a partir de agora a gente tem, incluindo, além da questão do direito, o dever, né, a obrigatoriedade do Estado estar promovendo a saúde para a população. O que é importante lembrar é que o Estado, embora ele tenha, né, assegurado agora na legislação maior e também aqui na Lei 8.080, esse dever, ele não exclui a responsabilidade, tá bom? Das pessoas, das famílias, né? Das empresas, ou seja, da sociedade como um todo, de também, né, de forma ali corresponsável pela saúde da população, incluindo a sua própria saúde, tá? Então, isso é um ponto importante, porque a gente costuma muito falar, né, da questão do dever do Estado, isso é muito importante, foi um marco, um diferencial, mas o Estado ele não está sozinho, né, como parte aí envolvida e responsável pela saúde da população, tá bom? Então, deixei aí registrado nesse diagrama para vocês. Outro ponto importante também trazido na Lei 8.080 é em relação a essas ações de promoção, proteção e recuperação estarem baseadas, envolverem os determinantes e condicionantes da saúde. E aí, para falar deles, a gente precisa lembrar daquele conceito mais amplo de saúde. Lembram? A gente tem lá o conceito, né, desde a década de 50, da Organização Mundial da Saúde, falando, né, sobre a questão da saúde não ser apenas a ausência de doença, mas ser um conjunto também, né, de fatores que podem influenciar a saúde da população, influenciar também a questão do adoecimento. E é isso que eu trouxe aqui para vocês, relembrando quem são esses determinantes e condicionantes, ok? Então, nós temos aí como fatores, né, envolvidos nesse processo de saúde e doença, questão da alimentação, questão do meio ambiente, e aí isso é importante a gente entender, porque dentro dos campos de atuação do Sistema Único de Saúde, minha gente, vocês vão ver já já que estão lá ações voltadas para a área nutricional, né? E por que isso? A gente tem um fundamento aqui nas ações dentro desses fatores condicionantes e determinantes. Meio ambiente, da mesma maneira, a gente vai ter campos de atuação, né? O SUS participando ali de ações voltadas para o meio ambiente, educação também, né? Não só
A gente vai ter depois criação de políticas voltadas para a educação permanente em saúde, para a promoção da saúde, mas também o SUS ele vai estar envolvido na formação educacional dos seus futuros profissionais. Estão lembradas? Então, veja que a educação ela também é um determinante condicionante da saúde. Atividade física, renda, moradia, incluindo aí a questão do saneamento, né, do acesso às pessoas ao saneamento básico, trabalho, transporte e lazer, e também o acesso, né, das pessoas aí aos bens e serviços assistenciais, né? Não basta apenas garantir esses bens e serviços para a população, mas tem que se garantir a acessibilidade dessa população a esses serviços. Tranquilo? E o que é o SUS? Né? A gente precisa ter uma definição, porque até então a gente vem falando de um sistema público de saúde que contemple toda a população, que garanta um acesso universal e igualitário, né? Mas quem é, na verdade, qual é a definição do Sistema Único de Saúde? E aí a própria Lei 8.080 ela vai trazer isso para a gente. Então ela vai dizer que o SUS ele é um conjunto tanto de ações quanto de serviços, né, voltados aí para o âmbito da saúde, que será prestado por órgãos e instituições públicas nos 3 níveis governamentais, né? Nível federal, estadual e municipal. A gente viu lá, né, da importância, da relevância do poder público dentro da organização, do planejamento, do financiamento, da fiscalização, né, do serviço público de saúde, lá na Constituição, e a gente está vendo isso aqui reforçado no conceito do Sistema Único de Saúde. Também, né, de administração direta e indireta, e também de fundações mantidas pelo poder público. E a gente vê também, né, lá desde a Constituição, a garantia aí da participação dessas entidades, dessas fundações, também no Sistema Único de Saúde. E os objetivos do SUS? Então, a Lei 8.080 ela também vai definir isso para a gente. É importante que vocês entendam, né, que gravem, porque isso também é questão de prova nos concursos, tá bom? Então, quais são os objetivos do SUS? Identificar, lembram lá dos fatores que eu acabei de falar, condicionantes determinantes da saúde? Então, identificar esses fatores, né, na população, a sua interferência ali nas populações, e não apenas identificar, tá, minha gente, mas divulgar também, né, dados relativos a esses fatores condicionantes determinantes. E a gente vai ver isso muito sendo atuado aí pela vigilância epidemiológica, né? Fazendo essa análise, fazendo essa identificação e divulgando os indicadores aí para toda a população brasileira, ok? E esses indicadores, obviamente, são utilizados aí tanto para a administração, para a gestão do próprio sistema, como também para o ensino dos profissionais, pesquisa também e melhoramento, né, das ações que são desenvolvidas dentro do SUS, formulação de políticas públicas. Então, essa identificação e divulgação desses fatores são fundamentais. Formulação de políticas de saúde, e a partir, né, de 1990 nós vamos ver aí várias políticas de saúde, né, desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde, tendo a participação direta ali nas conferências também, que a gente vai falar na Lei 8.142, que vai ter um papel muito importante na questão da formulação das políticas de saúde, e que serão aí posteriormente desenvolvidas com diferentes objetivos, para diferentes faixas etárias e públicos da população também. Outro objetivo, promover, né, a assistência às pessoas. Claro, né, minha gente, participar e ofertar essa assistência direta, né, de cuidados, de ações aí voltadas para a saúde da população. E aí eu quero só chamar a atenção que quando ele fala sobre a promoção dessas ações, okay, ele vai dizer que essas ações elas deverão ser integradas. Então, o SUS ele deverá promover tanto ações de cunho, de caráter assistencial, quanto também atividades, ações de caráter preventivo, tá bom? Então, não apenas voltado ali, né, para cura, para reabilitação das condições clínicas que as pessoas estejam ali passando naquele momento, que estejam envolvidas, mas também prevenção e promoção da saúde dessa população. Então, não esqueçam disso, tá bom?
E com relação aos campos de atuação, nós já vimos na Constituição, no artigo 200, ele já trouxe alguns campos de atuação, vocês vão revê-los aqui, e na Lei 8.080, ele acrescenta alguns outros, chamando a atenção, né? Determinando ali quais seriam esses campos e essas competências voltadas para o Sistema Único de Saúde. Então, vejam, em relação a vigilâncias, nós vamos ter aí a determinação da criação da vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, vigilância epidemiológica, vigilância de saúde, né, envolvendo a saúde do trabalhador, ok? E vigilância nutricional e orientação alimentar. Olha o fator condicionante da alimentação dentro aqui do campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Então, de vigilância, nós temos como campo de atuação essas 4 vigilâncias, ainda como ações, né? São campos aí de atuação do SUS. Assistência terapêutica, ok? Incluindo aí a questão farmacêutica, né? Produção, distribuição de medicamentos, participação também na formulação de políticas e também na execução de ações de saneamento básico. Olha outro fator condicionante determinante da saúde. Ordenação da formação de recursos humanos no campo aí educacional, né? O SUS atuando nesse fator. E aí a gente também tem que relembrar, quando a gente fala de ordenação e formação de recursos humanos, está voltado desde a formação ali inicial do profissional, né? Seja de nível graduação, nível técnico, nível de pós-graduação, quanto também esse profissional já formado, né, nas atividades aí de educação continuada, que sejam ofertadas pelo próprio sistema, tá bom? Colaboração na proteção do meio ambiente, olha outro fator envolvido aqui. Política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos, né, que estarão aí sendo utilizados, né, na saúde. Então, o SUS ele também vai estar envolvido nessas áreas. O que mais? Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias, né, que estejam diretamente relacionados à saúde ou que possam vir também a influenciar a saúde da população. Tá? Isso é muito importante, né? Por exemplo, produtos cosméticos, né, de uso aí pessoal, de higiene da população, e a gente vai ver essa atuação bem presente através da vigilância sanitária, né, com a criação aí posteriormente da Anvisa. Fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas, né? Porque podem ser aí fontes potenciais de contaminação para a população. Participação no controle e na fiscalização da produção e transporte de produtos psicoativos, produtos tóxicos e produtos radioativos. Incremento do desenvolvimento científico e tecnológico, e aqui a gente tem o SUS atuando em todo o campo, né, de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, de ações voltadas nessa área. E, por último, minha gente, formulação e execução de políticas relacionadas aí a sangue e seus derivados, né, envolvendo todo o processo, né, desde também processo educativo, construção, né, dos centros que vão estar ali coletando, né, sendo centros de apoio ali para o recebimento desses sangues e desses hemoderivados, processamento desse material, até o destino final, que seria ali a doação, né, e a transfusão aí para os seus pacientes. Então, o SUS ele está envolvido em todo esse processo também. Vejam que não são poucos, né, os campos de atuação. Então, é importante até que a gente não limite, né, o Sistema Único de Saúde apenas à assistência médica, né? Médico, quando eu falo, gente, assistência que envolve ali diretamente o cuidado da saúde do paciente, não só o profissional médico, né? Entenda aí todos os profissionais que prestam essa assistência direta ao paciente. Então, o SUS ele é muito mais amplo que isso, né? A assistência médica, ela é a assistência voltada aí para ações curativas, ações preventivas, ela é apenas um campo, né? Uma área de atuação do Sistema Único de Saúde. Vejam tanto de campo de atuação que nós falamos, né? Seja de forma direta atuando ou de forma indireta, né? Quando a gente fala aí de participação em relação ao meio ambiente, questão alimentar, a gente vai ter envolvidas outras secretarias, né? Outros ministérios também envolvidos nesse processo. Mas o SUS está ali fazendo parte também. Então, o SUS, mesmo que ele não esteja ali atuando de forma direta, sendo responsável direto, mas ele também está ali colaborando, auxiliando, né? Também executando algumas ações.
Então, é fundamental que a gente entenda essa dimensão, né, do Sistema Único de Saúde e a importância disso como um todo para a saúde da população. Independente de usar alguns serviços ou não desse Sistema Único de Saúde. Em relação à vigilância, minha gente, lembra que a gente falou, né, de 4 vigilâncias que estavam no campo de atuação? O SUS, ele traz, né, na Lei 8.080, a definição, o conceito de algumas dessas vigilâncias. E é importante que vocês entendam o conceito, porque o conceito já traz ali, né, o objetivo, né, dessas vigilâncias. Depois a gente vai ter políticas próprias desenvolvendo, né, melhor o que seria a vigilância, a área de competência, objetivos específicos. Mas aqui, para esse momento, a Lei 8.080 ela irá trazer as definições, os conceitos. E é isso que é cobrado, né, quando cai essa parte do conteúdo relacionado a essa legislação. A gente precisa rever e entender, né, esses conceitos. Então, o primeiro conceito em relação à vigilância sanitária, tá? Então, o que é a vigilância sanitária? Também vai ser um conjunto, né, vai estar voltada aí para ações dentro do Sistema Único de Saúde e ações com o objetivo de eliminar, né, quando possível, diminuir ou prevenir riscos à saúde, ok? E também intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, já que o meio ambiente também, né, depende, por exemplo, a poluição do meio ambiente, poluição da água, poluição do solo, são condições que podem levar ao adoecimento da população. E a gente viu que o SUS ele participa também, né, nesse fator aí condicionante determinante da saúde. Então, é importante que a gente tenha essa participação e a vigilância sanitária vai estar atuando ali, representando o Sistema Único de Saúde nessas ações, ok? Por que eu falei, né, e no conceito também traz eliminar, diminuir ou prevenir? Porque às vezes tem risco, gente, não é possível eliminar 100%, né? Então, quando for possível eliminar, sim. Quando não for possível, tentar fazer um controle adequado desses riscos, né, reduzindo e até mesmo prevenindo, né, o adoecimento da população. E para isso, depois a gente vai ter várias normas, né, de segurança alimentar, controle de alimentos, controle de bebidas, para favorecer essa prevenção aí da saúde da população nessas áreas, tá bom? Então, veja, além dessa intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, a vigilância sanitária também vai atuar na produção e circulação de bens. Então, é toda a cadeia de produção, tá? Desde lá no momento da produção, transporte, acondicionamento, até o chegar ali o momento de uso, destino final, que seria a população, certo? Então, tanto desses bens que a população fará uso, quanto também na prestação de serviços de interesse à saúde. Então, os locais que estão destinados à prestação de serviços à saúde para a população, por exemplo, clínicas, laboratórios, hospitais, UPAs, enfim, seja público ou seja privado, são locais que estão prestando assistência à população, assistência à saúde, estará aí sob responsabilidade e fiscalização da vigilância sanitária. Então, é importante também que vocês percebam isso. A vigilância sanitária, embora esteja sob domínio do Sistema Único de Saúde, é ele que vai dar o financiamento, que vai regular, né? Mas as ações que ela irá desenvolver vão ser desenvolvidas tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Então, não é porque é uma instituição pública, não é porque é uma fábrica, né, que tem privada ali, né, de alimento, indústria de alimento, por exemplo, que não será ali campo de atuação da vigilância sanitária. Não, porque se a gente está falando de saúde da população, de eliminar, de prevenir, de reduzir riscos à população como um todo, então, independente desses locais serem de administração pública ou não, a vigilância terá toda a autonomia para fiscalizar e desempenhar suas funções. Ok? Outra vigilância, a vigilância em saúde do trabalhador. Qual é o objetivo em que consiste a vigilância em saúde do trabalhador? Como o próprio nome está dizendo, né, minha gente? Então, o foco, o alvo aí, né, serão os trabalhadores. Então, também serão ações ali com um conjunto, né, de ações desenvolvidas que vão contar também com a participação, com o envolvimento da vigilância epidemiológica e também da vigilância sanitária, já que a gente está falando de ambientes, né, de trabalho. Então, esses ambientes de trabalho também vão ter ali situações de adoecimento, vão ser foco
da vigilância epidemiológica para identificação, divulgação, análise, né, desses indicadores, quanto também poderão ali ter situações de aspecto sanitário, né, que precise aí da vigilância sanitária para dar esse suporte. Então, a vigilância do saúde trabalhador, ela terá suas ações voltadas para esse público, mas contará também aí com ações, com colaboração da vigilância epidemiológica e também da vigilância sanitária. E qual é o objetivo da vigilância em saúde do trabalhador? Promover, né, e proteger a saúde dos trabalhadores, né, também visando aí a recuperação desses trabalhadores, né, quando na ocorrência de um adoecimento, e também, quando necessário, ações que visem a reabilitação. Então, a vigilância em saúde do trabalhador irá se estruturar, né, oferecendo serviços voltados para esse público, visando essas ações, né? Sejam aí pensando na prevenção, que obviamente deve estar presente, né, para evitar o adoecimento, mas acontecendo esse adoecimento, que esse trabalhador ele também consiga ter garantido a assistência à sua saúde, quer seja em situação de ações de recuperação, né, de tratamento, e caso haja alguma sequela, alguma necessidade, ações também, serviços voltados para a reabilitação. Ok? Da mesma maneira, minha gente, não importa se o trabalhador, o vínculo dele é público ou se o vínculo dele é privado, ok? Se a gente está falando de trabalhador, a gente está falando de população brasileira e o SUS é para todos. Então, as ações de saúde do trabalhador também estarão e deverão estar disponíveis para todo trabalhador, independente do tipo de vínculo que ele tem, ok? Se esteja ligado ao setor público ou ligado ao setor privado. Outra vigilância, terceira vigilância, vigilância epidemiológica. Também vão estar desenvolvendo ali ações, e agora o objetivo da vigilância epidemiológica é proporcionar conhecimento, ou seja, conhecer, né, como aqueles fatores condicionantes determinantes da saúde estão afetando a população, conhecer o perfil de adoecimento, por exemplo, da população, por que as pessoas estão adoecendo mais, né, qual é a faixa etária mais acometida, a distribuição dessas doenças no território nacional, em relação a municípios, a estados, a região, né? Ações também da vigilância epidemiológica, né, que está ali também envolvido, né, na análise desses dados, na divulgação desses dados, indicadores também voltados à mortalidade da população, então, o que as pessoas estão morrendo mais, até para que esses dados eles possam ser utilizados para a melhoria dessas condições, né, para formular ações, formular políticas, ver a necessidade de outros serviços, né, naquela localidade, para que a gente possa ter uma redução, uma melhoria ali da saúde daquela população. Então, a vigilância epidemiológica ela é fundamental, então ela promove esse conhecimento, promove também a detecção ou prevenção de qualquer mudança, né, nesses fatores. Então, a vigilância epidemiológica está em constante atuação, monitorando, né, esses fatores dentro ali, atuando dentro da nossa população, ok? Tanto no aspecto individual, quanto também no aspecto coletivo. A gente vai ter esses dados aí de maneira individual, ou então esses dados agrupados, ok? E qual é o objetivo disso, né, de conhecer, né, de detectar esses dados? Recomendar e adotar as medidas tanto para a prevenção, quanto para o controle aí das doenças ou agravos que possam estar acometendo a população. Tranquilo? Outro ponto que eu quero também chamar a atenção de vocês é, quando a gente fala de vigilância, né, quer seja vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância saúde do trabalhador que a gente está falando aqui, essas vigilâncias elas serão de competência de atuação das 3 esferas governamentais. Então, nós teremos aí a vigilância nos 3 níveis, ok? Nível nacional, nível estadual e também no nível municipal. Isso também é questão de prova, é importante que vocês saibam isso também. Outro ponto na lei trazida em relação aos princípios e diretrizes do SUS. Na Constituição, nós falamos, né, de 3 princípios, lembram? 3 diretrizes, perdão, descentralização, integralidade e participação da comunidade. Então, isso já estava descrito na Constituição como diretrizes. E aqui na Lei 8.080, nós vamos ver mais diretrizes e também alguns princípios norteadores aí, princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde.
Falando dos princípios doutrinários, nós temos 3 princípios que são universalidade, que também não é novidade para vocês. Nós falamos lá na Constituição sobre a garantia do acesso universal à saúde, né, a partir dessa lei maior. Ele não traz o termo universalidade, a gente vai ver esse termo aqui definindo esse princípio, mas o objetivo é o mesmo, ok, gente? É garantir o acesso da população a todos os serviços de saúde disponíveis agora no Sistema Único de Saúde, independentemente do nível de assistência, ou seja, em todos os níveis, né, desde que essa população, que esse indivíduo ele necessite, ele deve ter ali o seu acesso garantido, tá? E a gente já vai falar já dos 3 níveis aqui para vocês. Outro princípio doutrinário é em relação à integralidade. Olha ele aqui, falando, né, nesse contexto aqui, sobre a garantia para a população, a partir desse momento, né, de uma continuidade do cuidado. Então, essa população, com a universalidade, ela tem o seu acesso garantido, e com o princípio da integralidade, ela tem assegurado aí a continuidade do seu cuidado, da sua assistência, dentro do Sistema Único de Saúde, envolvendo aí todas as ações que sejam necessárias, todos os serviços, né, ações preventivas, ações curativas, seja aí na perspectiva individual, né, do usuário estar necessitando, ou seja, de ações coletivas, né, que sejam pensadas aí para um grupo da população, tá? Então, isso está garantido, essa continuidade, né, e essa articulação dos serviços para a população através do princípio da integralidade. E o outro princípio é o princípio da equidade. E aí eu quero chamar a atenção que equidade é diferente de igualdade. Claro que nós temos lá, desde a Constituição também, a garantia do acesso universal e igualitário, né? Sem qualquer tipo de diferenciação aí entre as pessoas no acesso ao Sistema Único de Saúde. Mas o SUS, ele vai trazer esse princípio de equidade para também garantir, respeitar esses outros princípios na questão dos indivíduos. Por quê? Porque o princípio da equidade, ele vai trazer o seguinte, que a depender da condição, da situação, né, de que houver uma necessidade, né, onde a gente tem ali uma pessoa ou até um grupo, né, de pessoas ali necessitando de uma assistência maior devido à sua condição clínica naquele momento, em relação a outro grupo, em relação a outra pessoa, essa pessoa nesse momento terá uma prioridade de atendimento, ok? Mas essa prioridade ela será de acordo com a sua necessidade, ok? Necessidade clínica, de saúde. Não é de acordo, por exemplo, a conhecimentos pessoais, questão social, questão econômica, isso não, tá? Quer dizer que sempre será atendido o princípio da equidade? Quando necessário, né? Às vezes não se faz necessário, às vezes tem ali uma ação, um serviço, e a quantidade ofertada, ela suporta, né, comporta aquelas pessoas que estão demandando naquele momento. Então, não é preciso, né, utilizar esse princípio de equidade para organizar o serviço. Mas tem situações que se faz necessária, né? Por exemplo, no serviço de emergência, a gente atende esse princípio da equidade quando a gente faz a classificação de risco naquele momento, né? Então, não tem como atender todos na mesma hora. Todos têm direito ao atendimento, deverão ser atendidos, né? Porque nós temos lá o acesso universal garantido, mas em se tratando de uma situação de emergência, algumas pessoas terão necessidade maior naquele momento. E aí precisou se organizar o sistema, né, no serviço de triagem ali, obedecendo princípios clínicos, para que a gente pudesse dizer quem seria atendido de forma mais oportuna e quem poderia aguardar, né, o seu atendimento. Então, quando a gente faz essa organização, nós estamos obedecendo o princípio da equidade, mas sem negar a assistência àquelas pessoas que não foram atendidas naquele momento, tá bom? É um exemplo aqui, mas isso pode ser utilizado para qualquer outro serviço, outra ação que se faça necessário. Com relação às diretrizes, vamos falar aqui das diretrizes. Então, nós temos a diretriz da hierarquização, tá? O que diz, né? Garante também o atendimento, né? Porque não pode negar o princípio da universalidade. Só que ele diz que esse atendimento, ele deve, né, de preferência, ser utilizado pelo usuário
em nível de complexidade crescente. E aí eu trouxe essa imagem aqui para a gente poder entender. Então, do Sistema Único de Saúde, ele vai ser dividido, minha gente, em 3 níveis de complexidade. Dividido em que sentido, Estela? A organização, tá? Dos serviços, das ações, ok? Então, a gente vai ter nível da atenção básica, ou atenção primária ali à saúde, ou também chamado nível de baixa complexidade, que onde a gente vai ter também serviços, por exemplo, comunidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, centros de saúde, né? Contemplando aqui esse primeiro nível. Depois a gente tem um nível que a gente chama de nível de média complexidade, ou nível secundário, atenção secundária à saúde, são outros termos, onde a gente tem organizados ali serviços voltados para a recuperação imediata da saúde daqueles indivíduos. Então, a gente tem ali, por exemplo, nesse nível, UPAs, hospitais, tá? Centros também específicos aí de recuperação da saúde, ambulatórios mais específicos. E no nível, terceiro nível, que é o nível de alta complexidade, a gente vai ter serviços mais especializados, serviços voltados aí para a reabilitação, por exemplo, né? Da saúde da população, serviços também voltados para demandas, né, muito mais específicas, por exemplo, voltadas à atenção cardiovascular, neurológica. Então, nós vamos ter serviços profissionais, né, muito mais especialistas em áreas delimitadas, né, diferente daquele serviço que a gente tem ali na média complexidade. Então, basicamente, claro que isso a gente estrutura isso de forma muito mais organizada em outras políticas, tá bom? Mas aqui, para a Lei 8.080, eu preciso que vocês entendam isso. E aí, o princípio da hierarquização, ele diz isso, né? Que o usuário, ele deveria ser atendido, né? Obedecendo esse princípio. Então, por exemplo, ele deve, né, iniciar aqui pela atenção básica, que é considerada aí a porta de entrada preferencial do usuário ao Sistema Único de Saúde, e a partir daqui ele ser encaminhado e ser referenciado para os outros níveis conforme a sua necessidade, ok? Independente da localização geográfica, ou seja, independente do local que ele esteja, deve-se seguir essa ordem, né? Se é a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional também. Certo, gente? Próxima diretriz, regionalização. O nome já está dizendo, ó, vem de regiões. Então, é uma forma de organizar as ações e serviços dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ele já traz essa diretriz dizendo que o sistema ele deve se organizar em regiões, e aí a gente vai ter também mais facilmente uma especificação maior lá no decreto, em 2011, de como é que isso vai se organizar melhor. Mas ele já define essas regiões com o objetivo de descentralizar as ações, ou seja, para não partir apenas, minha gente, do governo federal, né? Sempre ali as ações para nível estadual e municipal, mas que essas regiões elas também tenham asseguradas a autonomia, né? Condição de gerir, né, os seus serviços que estão ali no seu território, desenvolver as suas ações. Claro que algumas ações continuam sendo ali vindas, né, sendo de responsabilidade de organização dos níveis superiores, seja estado ou seja a nível nacional, mas as regiões em si, elas já conseguem ter essa autonomia, inclusive, de se organizar, né, organizar os seus serviços também. Então, é importante esse princípio da regionalização, porque em si ele consegue assegurar a descentralização das ações e serviços do Sistema Único de Saúde. Descentralização essa que já estava, né, sendo pensada desde a Constituição. O próprio princípio de descentralização de diretriz continua aqui, lembra lá da diretriz? Então, ela continua aqui. Outra diretriz é a territorialização. Então, a gente vai ver essa diretriz aí sendo muito bem instituída na atenção primária à saúde, onde a gente vai ter a definição de um território para a atuação daquele serviço, daquela equipe multiprofissional. E essa delimitação de território faz muito sentido, porque ela, quando você delimita um território, você estabelece uma população ali naquele território, e a equipe, né, o serviço que está direcionado para essa população, pode conhecer melhor a realidade, né, o perfil epidemiológico dessa população e consegue intervir melhor. Fora a questão de gestão também, que facilita muito. Então, uma diretriz que está presente aí no SUS é a diretriz da territorialização. Outra diretriz, resolutividade, né, gente, óbvio. Né? Então, que as ações elas sejam resolutivas, que produzam resultados satisfatórios, né?
à população, que consigam realmente atender as demandas e as necessidades da população. Longitudinalidade do cuidado, garantir, né, que esse usuário ele tem esse cuidado garantido aí em todas as suas etapas, tá? E nos diferentes serviços também presentes no Sistema Único de Saúde. Participação da comunidade, já estava lá na Constituição, continua sendo diretriz, né, reafirmando essa diretriz aqui na 8.080. E a atenção humanizada, que foi uma atualização de 2025. Embora a gente já tivesse no SUS uma política voltada para isso, que é a Política Nacional de Humanização, não sei se vocês já ouviram, né, falar sobre ela, também chamada de Humaniza SUS. E no ano passado, nós tivemos essa inclusão aqui na Lei 8.080 da atenção humanizada como um princípio diretriz do Sistema Único de Saúde, ok? Então, fiquem atentos aí, né? Sai quentinho, saindo do forno aí, essa atualização. Vamos falar um pouquinho sobre a direção do Sistema Único de Saúde. Né? Quem estava na aula também, na última aula, nós até trabalhamos algumas questões relacionadas à direção, lembra? Falando sobre a orientação que já foi dada de ser uma direção única, né, a partir de cada esfera de governo. E aqui a Lei 8.080 ela vai explicar melhor, né, quem serão os representantes aí dessa direção, quem serão os responsáveis. Então, eu trouxe esse esquemazinho aqui para facilitar, né, vocês poderem, de forma mais didática aqui para vocês. Então, vejam o seguinte, a gente tem aqui, né, a saúde, entende, né, que é o nosso objetivo principal, né, ofertar saúde para a população, e essa saúde ela vai ser ofertada através de quem? Do Sistema Único de Saúde, ok? E nada mais é esse Sistema Único de Saúde do que o conjunto de ações e serviços de saúde que vão ser ofertados para essa população, né? Acabamos de ver a definição lá para o Sistema Único de Saúde. E aí ele vai trazer que, além, né, da participação, né, desse Sistema Único de Saúde de instituições públicas, também será possível, estão lembrados? A participação da iniciativa privada no SUS. Né? Deixei ela aqui de fora, não liguei nenhum ponto, porque é um sistema à parte mesmo, não tem ligação direta, né, com o sistema público, mas essa participação ela pode sim ser assegurada com algumas características. Né? E a característica, uma delas é ser de forma complementar. Lembra? A gente poder não esquecer, tá? E aí, pensando nessa oferta aí, né, como sendo responsáveis pela organização, gestão, financiamento do Sistema Único de Saúde, a gente vai ter as 3 esferas envolvidas. Então, vamos ter aqui a União, né, o governo federal, os estados e também a esfera municipal. E aí, quem serão os representantes, né, por essa direção dentro de cada esfera governamental? Então, na União, a nível da União, quem será o responsável? O Ministério da Saúde, ok? A nível estadual, será a Secretaria Estadual de Saúde ou órgãos equivalentes, porque a gente vai ter aí a atuação, por exemplo, de conselhos, né, estaduais de saúde. Então, vão estar envolvidos também em algumas ações que compõem, né, que fazem parte dessa direção. E a nível municipal também, quem será a Secretaria Municipal de Saúde e seus órgãos equivalentes também. Entendido, minha gente, essa parte? Então, vamos seguir aqui. Chegamos na parte das comissões. A Lei 8.080 ela vai trazer alguns tipos de comissões para a gente, tá? E aí ela traz esses 3 tipos principais, que são as comissões intersetoriais, comissões permanentes de integração e comissões intergestores. Aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Com relação às comissões intersetoriais, olha, gente, o nome já está falando, entre setores. Né? Então, não vai ser, né, só o setor da saúde que a gente está comentando. Então, vai ser o setor da saúde com outros setores aí também relacionados, né, ao bem-estar da sociedade como um todo.
Então, a gente vai ter envolvido ó, setores de alimentação e nutrição, representantes né, nessa comissão intersetorial, representantes da saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciências e tecnologia né, no Ministério e também representantes aí de vigilância e saúde do trabalhador. Precisa, Estela, gravar isso aqui? Infelizmente precisa, gente, porque vez ou outra cai questão perguntando aí sobre os componentes né, das comissões intersetoriais, tá bom? Aí aqui eu deixei o esquemazinho que fica mais fácil, já de forma resumida aí, para vocês gravarem na lei, né? Às vezes fica mais difícil ali na leitura, para assimilar. Mas fiquem tranquilos, gravando aqui, vocês conseguirão responder sem nenhuma dificuldade, ok? Outro ponto que eu quero chamar a atenção também em relação às comissões intersetoriais é a subordinação. Então, elas estão subordinadas a quem? Né? Quem está na linha hierárquica ali acima das comissões? Então, elas vão estar subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Bom? Então, esse é outro ponto também, que geralmente, quando cai questão, cai fazendo essa pergunta, né? Trazendo essa informação aí para vocês. Então, gravem Conselho Nacional de Saúde, ok? E a composição geral, além né, desses setores, a gente vai ter composição dos ministérios, desses órgãos competentes, e também representantes aí da sociedade, ok? Então, além desses representantes, tá, desses ministérios e órgãos, a gente também vai ter, fazendo parte dessas comissões intersetoriais, representantes da sociedade civil, porque a gente tem ali, né, dentro do SUS, diretriz da participação da comunidade, né, minha gente? Então, a gente sempre vai ter, né, dentro de comissões, órgãos, que tenham poder de voto, de deliberação sobre alguma ação do Sistema Único de Saúde, a gente vai ter o envolvimento de algum representante da sociedade ou usuário do Sistema Único de Saúde para assegurar esse direito, esse princípio, essa diretriz de participação, tá bom? Há outro tipo de comissão, as comissões permanentes de integração, ok? Então, vão ser comissões formadas aí por representantes dos serviços de saúde e também por instituições de ensino profissional, né, ensino técnico, nível médio e também do ensino superior. Talvez que a gente tenha uma composição diferente, né, das comissões intersetoriais que a gente acabou de falar, ok? Então, nós vamos ter representantes do SUS, né, do Serviço de Saúde, e representantes aí de instituições de ensino, ok? E qual é a finalidade, então, de se ter, né, profissionais aí que estão voltados para a educação nessas comissões do Sistema Único de Saúde? Então, a gente vai ter como finalidade aí propor prioridades, métodos, propor estratégias para a educação continuada dos recursos humanos no SUS. Lembra que a gente falou que um dos campos de atuação do SUS é a ordenação de recursos humanos? Então, tinha que se saber né, como é que isso seria feito. Então, a gente tem as comissões permanentes de integração para estar formulando essas estratégias, esses métodos, avaliando, por exemplo, currículos né, de graduação, de nível técnico, para atender isso à população que esteja ali no nível educacional correspondente. Outra finalidade também dessas comissões permanentes é realização de pesquisa e cooperação técnica né, entre as instituições, aí, fortalecendo o ensino, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico dentro do Sistema Único de Saúde. Terceiro tipo de comissão, comissões intergestores. Olha, o nome já está falando. Entre gestores, pessoal que vai estar envolvido aí na gestão do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai ter dois tipos de comissões intergestoras, tá? A gente tem a comissão que a gente chama de CIB e a comissão que a gente chama de CIT. CIB é o quê? Comissão intergestora bipartite. O bi de 2, né? Então, a gente vai ter duas gestões aí, dois representantes gestores envolvidos nessa comissão. E CIT, que é a comissão intergestora tripartite. Então, ao invés de 2, a gente vai ter 3 representantes. Estou explicando assim pausadamente que fica mais fácil para vocês poderem gravar, tá bom? Na CIB, eu tenho 2. Então, quem vão ser esses gestores?
Lembra que a gente tem 3 esferas, né? A gente tem União, Estado e município. Então, vai ter que ser uma dessas 3, 2 de 3, né? Então, aqui na CIB, a gente vai ter os estados, ok? E vamos ter os municípios sendo representados. Então, a gente vai ter representantes da Secretaria Estadual de Saúde e vamos ter representantes do COSEME, que são aí representando o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Então, nós vamos ter estados e municípios aqui formando a CIB, Comissão Intergestora Bipartite. Na CIT, são 3, então a gente vai ter das 3 esferas envolvidas. Então, da União, a gente vai ter representantes do Ministério da Saúde, dos estados, a gente vai ter aí representantes, né, do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, e representando, que é o CONAS, e representando os municípios, a gente vai ter aí o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, representando os municípios. Então, nós vamos ter as 3 esferas aqui envolvidas na CIT. Certinho, minha gente? E qual é o objetivo da CIB e da CIT, ou seja, das comissões intergestoras? Elas vão se reunir aí para negociar, para fazer pactuações relacionadas à gestão do Sistema Único de Saúde, né? Propor aí aspectos operacionais relacionados ao desenvolvimento, aplicação, execução de ações e serviços dentro das suas esferas, né? Ali a nível da União, de estados e também dos municípios. Ok? Com relação às competências e às atribuições. Então, a Lei 8.080, ela irá trazer, né, de forma descrita, quais são as competências exclusivas, né, privativas da União, do governo federal, quais são as competências dos estados e quais são as competências dos municípios. Voltando a dizer, de forma privativa. Além disso, ela também irá trazer, minha gente, as competências que são comuns, que são de atribuições das 3 esferas, União, Estado e município. Né? Aqui não adiantava eu trazer para vocês, porque é extenso, eu ia acabar lendo aqui para vocês, e são muitas atribuições. Né? Depois eu vou mandar um material para vocês darem uma olhadinha, que é importante que vocês olhem. Mas, de maneira geral, para a prova, qual é a dica que eu dou para vocês, né? Na maioria das vezes, isso funciona e funciona muito bem quando cai questão desse tipo, certo? Então, vocês vão organizar aí o pensamento da seguinte maneira. Vocês sempre vão pensar no verbo, na ação de quem faz. Então, na maioria das vezes, a não ser aquelas ações que sejam de competência comum, a União ela vai ser responsável por formular, por criar. Então, toda vez que vocês virem lá, né, alguma atribuição relacionada a isso, então, formulação da Política Nacional de Medicamentos. Quem é que formula? A União, o governo federal, né, via Ministério da Saúde. Ok? Estados. Quais são basicamente as ações dos estados? Coordenação. Então, o Estado coordena. Então, sempre que vocês virem lá alguma atribuição relacionada à coordenação, se atentem, porque estará relacionada à função, à atribuição estadual. A não ser que na própria descrição da questão, né, da alternativa, traga lá, pergunte sobre o Estado e na questão fala coordenar as ações relacionadas aos municípios, por exemplo. Aí fica destoante as esferas, certo? Mas se não, gravem aí, função como coordenação, vocês vão conseguir resolver a questão. E os municípios, a grande maioria, o município, ele executa as ações que ele planejou, que ele formulou, executa as ações aí que vieram, né, a nível estadual, que vieram a nível nacional para a sua localidade, ok? A não ser da mesma maneira que tem na descrição falando diretamente do município. Então, lá, formulação de uma ação específica do município. Aí o próprio município ele tem autonomia para formular, certo? Mas se não vier especificando ali a esfera na questão, na descrição, e pedir de maneira mais geral, no enunciado, quando vocês virem lá, né, a ação, o verbo executar, pensem aí como uma competência municipal, tá bom? Mas não se preocupe não que eu vou mandar o material para vocês poderem dar uma lida aí com calma
nas atribuições, né? Quem quiser. Outro ponto trazido na lei, minha gente, é em relação aos subsistemas do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, o SUS, né, é o sistema maior, mas dentro do SUS a gente vai ter os subsistemas, ok? Então, eu trouxe essa linha temporal aqui, né, para vocês poderem ver, né, como é que foi dando isso ao longo do tempo. Claro que tiveram algumas inclusões, né, a lei de 1990, tiveram as inclusões aí com outras leis, mas são pertinentes e foram incluídos os artigos dentro da lei 8.080. Então, ó, 1999 a gente tem a criação do primeiro subsistema, que é o Sistema de Atenção à Saúde Indígena. Então, a gente tem, né, esse subsistema dentro, pertence ao Sistema Único de Saúde, mas tem características próprias de funcionamento e organização voltada para essa população, né, que é uma população muito específica, né, localizada ali em regiões específicas, questões culturais próprias. Então, nem tudo que poderia ser formulado ali para a população como um todo seria interessante, né? Seria ali condizente com a realidade, com a cultura dos indígenas. Então, por isso que a gente tem a criação do subsistema próprio, atendendo às demandas e às necessidades deles, ok? 2002, a gente tem a criação de outro subsistema, que é o subsistema de atendimento e internação domiciliar, né? Trazendo aí as ações e serviços, as características para atendimento desse público, né? Que, embora esteja aí em sua residência, necessita de atendimento, de assistência à saúde, né? Muitas das vezes porque não consegue se deslocar, né, para um serviço de saúde de forma temporária ou às vezes de forma permanente, né? E aí precisa ali de instalação, por exemplo, do serviço de home care. Então, a gente tem esse subsistema também. Deixa eu só ver aqui que sumiu a. Vocês estão vendo o slide, gente? Deixa eu ver aqui, que eu acho que caiu aqui. Foi? Caiu a conexão aqui do. Só um minuto, minha gente. Vou ver se restabelece aqui. Não tá aparecendo. Tá aparecendo. Você tá vendo? Porque para mim saiu aqui a imagem. Eu tô me vendo. Se alguém que não tá vendo, gente, igual a mim, a tela. Tá o slide de Tá o slide do sul. Aí, Cláudia disse que sumiu para ela. Pois é, Tamires também não tá vendo. Caiu aqui. Veja se eu consigo retornar aqui só um minuto. Tomara que, né, que volte, minha gente, para a gente continuar aqui, não atrapalhe nossa vida. Vamos ver se voltou. E aí, gente, apareceu aí para vocês? Eita. Ele só tá me vendo. Eu também só tô me vendo. Gente.
Tentar aqui, minha gente, novamente. Vou recarregar aqui para ver se vai. Bom, estão visualizando? Ótimo, tomara que não caia mais. Então, continuando, a gente voltar aqui. Não sei, né, até onde vocês ouviram aqui. Ouviram do subsistema indígena? Ah, pronto. Então, 2002, atendimento domiciliar, internação domiciliar. Deu para ouvir? Pronto. Então, vamos aqui. Continuando, nossa linha temporal de subsistemas. Então, em 2023, minha gente, ó, recentemente, né, tivemos aí a criação do subsistema que é de acompanhamento à mulher nos serviços de saúde, né, com várias garantias aí à mulher, né, de acompanhamento em determinados procedimentos, né, por exemplo, consultas ginecológicas, enfim, garantindo a segurança da mulher diante de muitas situações vivenciadas, infelizmente, né, na nossa sociedade relacionada aí ao âmbito da saúde. Então, a gente veio isso para assegurar e garantir, né, essa assistência, esse acompanhamento às mulheres nos serviços de saúde, né, dentro do Sistema Único. Então, 2023. Com relação ao financiamento, minha gente, olha nosso diagrama já conhecido de vocês, né, para não esquecerem nossas fontes de financiamento. Na Lei 8.142, a gente vai ver essa parte de financiamento com mais detalhes, mas aqui, para a Lei 8.080, a gente precisa, né, relembrar as fontes de financiamento do SUS. Então, a gente tem, ó, Seguridade Social como fonte de recurso, temos as esferas governamentais, né, a União, os estados, incluindo aí o Distrito Federal, os municípios e as outras fontes que a gente detalhou, né, desde lá a Constituição e continua aqui sendo como fonte outras fontes de recurso. Tá bom? Com relação aos recursos humanos, né, os profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde. Então, a lei 8.080 também vai trazer alguns pontos aqui que a gente precisa ressaltar com vocês, tá? Primeiro, em relação a campo de prática para ensino e pesquisa. Então, a lei, minha gente, determina que os serviços públicos aí, né, que fazem parte do Sistema Único de Saúde, eles são campos de prática para ensino e pesquisa. Então, não é favor, tá? De nenhuma esfera governamental, de gestor, né? A oferta aí de disponibilização, né, do campo ali, do hospital, por exemplo, né, da unidade de saúde da família, da unidade básica de saúde, para estágio, para acompanhamento de alunos, né, vivência ali de alunos em formação na área da saúde. Então, isso está estabelecido em lei e está na Lei 8.080, tá bom? Claro que as normas de participação, isso aí vai ser acordado, né, entre os gestores e os sistemas educacionais, né, as áreas aí responsáveis. Outro ponto importante que envolve essa parte de recursos humanos também, gente, é em relação à quantidade de cargos, né, que o profissional poderá, né, exercer. Então, a lei traz, né, que os profissionais que atuam no SUS, eles poderão acumular até
2 cargos ou empregos públicos, certo? Não quer dizer que seja somente na área da saúde, não. Empregos públicos, tá? Quer seja, por exemplo, um emprego público na educação e um emprego público na saúde, enfim, ou 2 na saúde. Então, até 2 cargos ou empregos públicos, certo? Mas temos algumas exceções, tá? A essa possibilidade aí. Então, isso vai ser possível quando houver compatibilidade de horário. Então, o profissional ele pode até acumular 2, mas ele tem que comprovar que seus 2 serviços, as suas 2 escalas, enfim, elas são compatíveis, né? O profissional não pode estar em 2 locais ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, no mesmo horário. Até porque ele tem uma carga horária pré-estabelecida de acordo com a sua jornada de trabalho para cada vínculo. Então, isso tem que ser muito bem comprovado, tá bom? E a exceção para esse acúmulo de 2 cargos, né, de até 2 cargos, é para pessoas que estejam no momento, profissionais que estejam no momento em cargos ou função de chefia, que aí passa durante aquele momento sem dedicação exclusiva, né? Então, chefia, direção ou assessoramento, tá bom? Aí, nesse caso, durante o período que ele esteja exercendo o cargo, aí ele não vai poder exercer aí os 2 cargos, né, os 2 empregos públicos normalmente. Depois, quando ele sair da função, ele poderá retornar, não tem problema. Ok? E para a gente finalizar aqui nossa aula, vamos falar das atualizações do ano passado, né, de inclusão aí que nós temos na Lei 8.080, né, para o Sistema Único de Saúde. Primeiro, eu já coloquei lá para vocês e disse que é a atenção humanizada, né, dentro aí dos princípios e diretrizes do SUS. E aqui eu trouxe outras atualizações também que nós tivemos, tá? Primeira, em relação à CONITEC, né, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Basicamente, a atualização que nós tivemos na CONITEP é em relação à sua composição. Nós tivemos aí um acréscimo de mais um representante nessa comissão. Mas antes, vamos só relembrar aqui, né, ou falar aqui, para quem não sabe, a CONITEC, qual é o objetivo dessa comissão, né? Então, ela tem como objetivo incorporar, né, ou excluir, ou então fazer as devidas alterações em lista de medicamentos, de produtos e de procedimentos disponíveis, né, e financiados pelo Sistema Único de Saúde. Então, alguém em algum momento já vivenciou, né? Ah, esse remédio distribuído ou não pelo SUS, né? Esse produto precisa de uma cirurgia, tem ou não tem no SUS? Né? E esse procedimento está dentro, né, da carta de serviços do SUS? Não está? Então, a gente tem uma lista, né, relacionada a essas atividades. E aí, quem faz, né, quem incorpora, retira, altera essas listas é a CONITEC, tá bom? E aí, como é que é a composição da CONITEC? Né? Então, antes nós tínhamos aí 3 representantes principais, que era um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, outro representante indicado pelo Conselho Federal de Medicina, né, especialista ali na área, né, e que seja discutida a matéria, e outro representante também especialista indicado aí pela Associação Médica Brasileira. E aí, o ano passado, nós tivemos a garantia da inclusão de mais um representante aí relacionado à organização, à sociedade civil, gente, representante da nossa sociedade. Olha aí a diretriz da participação da comunidade, em mais uma comissão que eu falei para vocês. Então, isso é um ganho, né? Da população poder opinar e ter ali, né, alguém representando a população, com poder de opinar, com poder de voto nas decisões, tá, minha gente? Então, isso aí é fundamental aí para a garantia, né, desse princípio, dessa diretriz de participação da comunidade. Então, coloquei de vermelho para destacar. Então, foi essa atualização que nós tivemos aí em 2025 em relação à CONITEC. Lembrando que esse representante, né, ele vai ter que ser constituído aí há mais de 2 anos, sem essa especificação, e deve também ser atuante na área, né, ter conhecimento na área que vai ser julgada aí a matéria, né? Até porque se vai opinar, se vai votar, né, minha gente? Esse representante tem que ter condições, né? Mesmo que esteja dentro do rol aí de sociedade, de comunidade, não é nenhum profissional vinculado aí, né, às demais especialidades dos outros representantes, mas precisa ter um conhecimento, né, uma expertise para poder opinar e votar, tá bom? Outra atualização, minha gente. Então,
tivemos aí a Política Nacional de Regulação instituída em 2025. Então, essa política veio para organizar o acesso, né, a questão da priorização, né, nas listas de regulação e o fluxo de atendimento aí no SUS, né, contemplando todos os níveis de complexidade e os serviços que compõem aqueles níveis de complexidade. Então, temos agora uma política nacional sobre a questão da regulação, tá? Regulação de leite, regulação de cirurgias, regulação de internação, enfim, todo tipo de regulação aí necessária para que o usuário, que a população consiga ter acesso, né, aos serviços necessários e disponíveis no SUS. Outra atualização em relação às doenças de determinação social, que são a DDS. Então, a gente já tem a incorporação em políticas, a reformulação de algumas estratégias também, voltadas para algumas doenças, né? Tanto para o controle, quanto também de medidas de ação, né, a médio, a longo prazo, para a eliminação dessas doenças. Então, temos aí ações voltadas para a doença de Chagas, para malária, esquistossomose, tuberculose, HIV e hanseníase, ok? Incluindo também aí a possibilidade de produção de medicamentos para essas doenças, distribuição desses medicamentos para a população. Outra atualização em relação à transparência de medicamentos. Então, foi instituído também, na verdade, a gente já tem esses relatórios aí necessários, né, para dar transparência sobre como é que se dá essa política, né, de medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde, mas aí foi reforçado aí, né, no ano passado, a necessidade da divulgação quinzenal. A gente não tinha essa obrigatoriedade. E a partir de agora precisa ser divulgado nesse relatório quinzenal da quantidade dos medicamentos disponíveis nas farmácias públicas, né? Aí dentro do nosso país, ok? E aí isso tem que ser disponível e também para acesso da população, né? Da transparência aí a essas informações, tá bom? Outra atualização em relação à telesaúde, né? Telesaúde já é uma realidade, né? Nas ações dentro do Sistema Único de Saúde. E aí a gente teve também em 2025, né? Reforçando essa importância, a consolidação, algumas ações voltando para regulamentar, né? Essa assistência e a saúde, tanto de consultas, também de avaliação de exames, né? Feitas por especialistas, melhorando assim o acesso da população no SUS a essas ações, né? Porque às vezes dificultava muito o acesso, tanto da população, quanto também, às vezes, dos próprios profissionais, né? Por exemplo, nos profissionais que trabalham na atenção primária. Então, às vezes, precisava de um auxílio, de uma indicação, né? De uma avaliação de especialista em determinado exame para dar seguimento, né? A conduta com aquele paciente, isso demorava muito, né? Às vezes tinha que encaminhar esse paciente, referenciar para outro serviço. E com a telesaúde isso facilitou muito. Então, às vezes, o próprio profissional já pode fazer a consulta ali, né, via telesaúde com o profissional, para adequar o tratamento, a conduta, e também para o próprio paciente também, né? Então, isso foi um ganho, e em 2025 isso veio ser consolidado também. E por último, minha gente, a questão do CPF, que mudou, né? Então, nós vamos ter aí uma unificação, né, em relação ao cartão nacional, né, do usuário do SUS, e agora aquele número, né, que antes cada um tinha o seu, né? A partir de 2025 fica estabelecido aí, claro que tem um prazo aí, acho que se não me engano, 180 dias, né, de lei para poder isso se tornar válido, começar as ações, mas a gente sabe que para esse ano, 2026, já irão começar essas ações voltadas para o cadastro do CPF como cadastro único, né, do usuário. Então, o mesmo número que ele já utiliza, né, como CPF para as outras atividades dele, será o número também de cadastro, de registro ali para os serviços e ações do Sistema Único de Saúde, a qual ele precisa ter acesso, né? Então, isso facilita bastante, né, a vida da população e também dos profissionais, né, gente? Às vezes não chegava lá, o paciente não estava com o cartão do SUS, às vezes não lembrava também, né, a numeração. Agora não, é o seu próprio CPF. Tinham ouvido falar disso? De alguma dessas atualizações? Foi divulgado, né? Aí, pronto. Né? Vai facilitar bastante. Tomara que essa atualização também aconteça de forma também menos burocrática, né? Para também facilitar isso também, que às vezes quando troca, né, se fica muito burocrático, dificulta um pouco no início. Tranquilo, minha gente? Espaço aberto aí para as dúvidas.
Não, Paula, porque assim, a universalidade está relacionada à garantia do acesso, entendeu? O acesso ele é garantido, né? A questão do registro, que antes era o número específico para cada um, né? Aquele número do cartão do SUS, é uma questão administrativa, né? Para gerar recurso, para saber quantas pessoas estão sendo atendidas, depois para pesquisa. Então, é uma questão mais administrativa. E aí, colocando o CPF da pessoa, isso facilita, né? Então, por exemplo, a pessoa não vai ter que ir mais, né, num serviço para gerar aquele número, atualizar aquele número que era diferente. Agora ela já usa o seu CPF que já tem, né, a numeração do seu CPF. Então, isso vai facilitar, mas isso não interfere, tá? Em relação na questão do acesso, não, porque o acesso já era garantido a ela, né? Só questão de facilidade mesmo, questão burocrática, tá bom? Chega de número, né, minha gente? Vamos simplificar. O paciente já chega com a identidade, né? Já está com o CPF, ainda tem que carregar ainda mais o cartão do SUS. Eu confesso que às vezes o meu nem fica comigo. Às vezes eu esqueço, não anda na bolsa, enfim. Né? Então facilita muito a vida. Não, Cláudia, nossa aula de específica é quinta. Eu não sei se vocês têm outra aula de outra disciplina, mas do meu módulo, né, de conhecimento específico é na quinta, viu? Igual na semana passada. Aí a gente vai se ver às 19, enfermeiro, e às 20 horas, técnico. Viu? Foi isso. Minha gente, eu dar outro recadinho também, aproveitando aqui, né? Eu não sei quem deu uma olhadinha na plataforma, já subimos algumas aulas gravadas lá para vocês, tá bom? Tanto técnico quanto enfermeiro, já tem aulas lá disponíveis. Até o final de semana a gente vai atualizando mais, tá bom? Mas já dá uma olhadinha aí para vocês não acumularem as aulas, né? Quando tiver um tempinho, já vão aproveitando e já vão assistindo, tá bom? As aulas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter uma aula ao vivo só para responder questões. Aí serão desses conteúdos que já estão disponíveis na plataforma. Então, quem puder essa semana, né? Já vai tendo um tempinho livre, já vai dando uma olhadinha lá, tá? Nas aulas que já estão lá disponíveis. Mais alguma dúvida, minha gente? E aí? Tranquilo? 8.000, lê 8.080? Pronto. Gente, quem não estiver assistindo a aula aqui ao vivo, tá? Qualquer dúvida que tenham, na próxima aula, tá? Podem tirar. Estou falando aqui, gente, porque como fica gravado, então quem estiver assistindo na plataforma depois, qualquer dúvida que tenham, é só registrar e aí na nossa próxima aula ao vivo, vocês podem tirar dúvida, não tem problema nenhum, tá bom? E, gente, dizer também, hoje a gente se estendeu um pouquinho, né, do horário da nossa aula aqui, mas a gente vai ter, vou marcar com vocês também um horário para a gente responder questões só da Lei 8.080, viu? É porque hoje ficou, nossa aula é amanhã, eu tive que fazer esse remanejamento aqui com o Robert, até agradeço, viu, a participação de vocês no horário, mas eu vou marcar, ele vai avisar com vocês direitinho, aí eu vou fazer um horário só para a gente responder questões da Lei 8.080. Aí também, quem tiver com alguma dúvida, quem não assistiu essa aula, está assistindo depois, assista, anote que a gente vai responder as questões sobre essa legislação. Bom, minha gente? Um cheiro para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo, Lu! Beijo, pessoal!